dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me vendo. Esse é o canal Teologia Acessível. Hoje vamos começar na realidade, né, Fábio? Hoje nós vamos entrar aonde todo cristão deveria entrar. Hoje nós vamos entrar na história da igreja. Vamos falar hoje sobre alguns eventos que contribuíram para o grande crescimento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é as condições que aconteceram para que viesse, para o advento de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre os eventos que contribuíram para a chegada de Jesus, a chegada do Messias prometido. Amém. Mas para contribuirmos com essa nossa ideia, certo? Nós vamos deixar um pequeno trecho na Bíblia, que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, como foi prometido pela gente, nós vamos falar sobre a história da igreja. Então peço que você, já vou confirmando aqui que vai ser vários vídeos sobre a história da igreja, certo? Esses vídeos a gente vai fazer meio termo, nem muito longo, nem muito curto, certo? Para que você possa entender a nossa visão e a visão de como tudo isso começou. A gente fez o vídeo anteriormente falando as importâncias de se estudar a história da igreja. E você vai saber por quê, né, Fábio? De se estudar a história da igreja. Nesse primeiro momento, nós vamos falar as contribuições que os romanos deram para esse advento do cristianismo, esse evento da chegada de Jesus Cristo. A ideia de universalidade que existia no Império Romano. O Império Romano ele dominava praticamente todo o mundo. Então isso foi uma vantagem para a expansão do Evangelho, porque o Império Romano ele deixava as fronteiras culturais, mas as fronteiras políticas elas foram eliminadas. Toda a civilização era o Império Romano. Então o Evangelho se espalhar pelo mundo é o mesmo que dizer que ela se espalhou pelo Império Romano, porque o Império Romano praticamente abarcava o mundo todo, a civilização conhecida. Isso facilitou a expansão do Evangelho. Isso nós estamos falando sobre a unidade, o senso de unidade, é verdade. Isso do Império Romano. O Império Romano ele submetia a lei, a mesma lei romana a todos. Como o Fábio falou, o Império Romano ele se multiplicou de uma tal maneira e cresceu de uma tal maneira a pegar toda essa questão da lei romana é justamente isso. É o que é chamado de Pax Romana. É o que é a paz que os romanos impunham a todos os seus dominados. Então, consequentemente, você sair de um país para ir para o outro não tinha nenhum problema, porque a paz romana tanto estava aqui, como estava lá, como estava lá no ponto mais longínquo. Como ela abrangia todo o império. Praticamente todas as nações, certo? Que ela tinha sitiado, ela montou, equiparou, né, toda essa lei, todas essas normas para gerar um senso comum entre os seus cidadãos, entre os seus sitiados. Então, esse senso de unidade foi a primeira coisa, politicamente falando, que contribuiu, certo, para o grande crescimento da obra de Deus, vamos dizer assim, do advento, certo, do cristianismo. Ele contribuiu, ele deu uma das condições para a vinda do Messias. O Messias não poder, como alguns dizem, por que Jesus poderia vir hoje, né? Informação é instantânea, redes sociais, WhatsApp, Messenger, Facebook, mas não é a mesma coisa da época. Da época é praticamente isso, todos falavam, vamos falar um pouco mais sobre isso, certo, mais na frente, mas todos falavam a mesma língua, todos estavam debaixo de uma mesma lei. Então, para que um local se equiparasse a outro local, era muito mais rápido, porque todos estavam regidos por essa mesma lei, essa lei romana, ok? Então, foi o senso de unidade e a primeira contribuição romana para o advento do cristianismo, para o crescimento
para a vinda de Jesus aqui na Terra. E outro ponto interessante do Império Romano era a segurança pública. Como os romanos, aonde eles iam, impunham a paz deles, o que ele fazia? Ele buscava eliminar aqueles que eram transgressores, os piratas, os rebeldes, aqueles que dariam problema ao domínio do Império, eles buscavam eliminar. Consequentemente, o cidadão comum, que só queria trabalhar e sobreviver, se sentia mais seguro sobre o domínio romano por causa dessa questão. E esse também é outro ponto importante que ajudou na vinda do Messias, a paz que existia na civilização romana. Isso, na questão também dessa paz, dessa segurança pública, também ajudou na propagação do Evangelho, pois os missionários de Jesus, os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles tinham toda a segurança e toda isso na parte dos primeiros anos, ok? Eles tinham toda a disponibilidade e a segurança que era gerada pelos romanos para pregar, para propagar. Porque a segurança era estabelecida a mão de ferro, a braço de ferro, pelos romanos. Então, a segurança pública romana também contribuiu bastante. Um detalhe interessante, por que os romanos não importunaram os primeiros cristãos na época de Jesus, enquanto Jesus estava vivo e até algum tempo depois? Porque não existia essa história de cristianismo. Existiam a seita dos nazarenos, eles eram considerados uma seita dentro do judaísmo, e o judaísmo já era como é que vamos dizer, estabelecido, já era estabelecido, já era aceito, o Império tolerava, o Império já tolerava os judeus, então ali era só mais outros judeus, não era outro movimento, não era outra coisa, era só uns judeus que tinham as ideias divergentes. Para confirmar isso aí, os primeiros judeus cultuavam e adoravam no templo. Que templo era esse? Era o templo já erguido pela igreja? Era o templo evangélico? Não, era o templo dos judeus. Era o templo. Então, nos primeiros anos, houve essa... O templo de Herodes, né? Isso. Quando da queda do segundo templo e quando foram para a Babilônia, foi daí que surgiu as sinagogas, né? Isso. E Herodes construiu um terceiro templo. Só que o que acontece? Apesar dele ter construído o templo, as sinagogas não deixaram de existir. Isso. Existia o templo e ao mesmo tempo as sinagogas. Tanto é que Jesus, Paulo, Pedro entravam nas sinagogas, ensinavam nos sábados, como era de seu costume. A questão aqui, certo, sobre a segunda contribuição é na parte da segurança pública, que a autoridade e as leis romanas eram respeitadas nesse local, isso facilitando tanto a vinda de Jesus Cristo, como também os seus primeiros anos de propagação, certo, mediante aos missionários cristãos. Outra contribuição muito importante, que ajudou muito na propagação do Evangelho na época de Jesus, era a infraestrutura do Império Romano. Eles simplesmente faziam as melhores estradas que existiam na época. E eles faziam questão de interligar os seus pontos estratégicos. Então, quando os discípulos precisavam viajar, Jesus precisava viajar, ele ia por uma estrada romana. Isso. E as estradas romanas, elas eram feitas para durar séculos. E isso até hoje, ainda, essas estradas ainda... Diferente de um país chamado Brasil, as estradas romanas, elas eram feitas realmente para durar. Tanto é que até hoje você ainda tem trechos delas que estão à vista dos olhos, estão lá em Roma. Isso. Até tem aquela adágio, aquele vocábulo que todos os caminhos... Todos os caminhos levam a Roma, é justamente por isso. É um adágio popular. Um dito popular, todos os caminhos levam a Roma. Então, a terceira coisa que os romanos contribuíram foi na sua própria infraestrutura, certo? Que facilitavam o caminho dos primeiros missionários a várias regiões. Como a gente falou anteriormente, as leis eram estabelecidas, então essas estradas, elas ligavam todo o reino. Então facilitava, certo, o acesso da palavra, do evangelho a todo o reino. Quando a gente fala de todo o reino, a gente está falando quase da terra inteira, porque todos os romanos estavam... Todo mundo civilizado. Isso, todos eram civilizados debaixo da mesma lei. Outro detalhe interessante também é o seguinte, como o Império Romano cresceu muito e a força militar romana não crescia na velocidade do Império ou do tamanho do Império, o que eles faziam? As localidades onde eles entravam, eles pegavam algumas pessoas, alguns homens e colocavam como soldados do Império.
Isso fez o quê? Com que se misturassem os soldados realmente romanos e aqueles que eram dominados. Isso fazia com que alguns cristãos fizessem parte do império como soldados. Consequentemente, a mensagem ia para dentro da força militar, algum soldado, vez por outra, se convertia e ele também servia como missionário para espalhar em outros lugares onde o império estava. Isso. Quando o soldado ia sitiando as novas cidades ou até defendendo, certo, de possíveis invasores, certo, os cidadãos daquela cidade, eles entravam em contato com os guerreiros, certo, com os soldados romanos, que dentre eles, como foi explicado aqui, tinham cristãos também, e eles eram praticamente evangelizados. E assim, a força militar dos romanos também contribuiu bastante para o crescimento, a propagação, certo, do evangelho. Novas, Isso, aquela primeira olhada, né? É. Tipo assim, não é que o soldado ele ia pregar o evangelho, não. É aquela primeira olhada do seu Deus, da sua primeira visão. É o que comumente hoje em dia a gente chama de testemunho. Isso, o testemunho. O próprio dentro do exército infiltrado existiam cristãos. Ixi, eu falei infiltrado. Infiltrado é um pouco, vamos dizer assim, demais. Mas dentro... Infiltrados? Isso. Mas dentro do próprio exército também tinham cristãos que davam o seu testemunho, certo? Onde iam, onde eram enviados como soldados. Outro fator que foi bem determinante para o crescimento do evangelho foi o seguinte, que os povos que eram dominados pelos romanos desacreditavam nos seus deuses. Eles achavam que os seus deuses não tinham poder porque eles eram dominados por outros povos, por outro povo na realidade. E esse vazio espiritual, esse enfraquecimento dos deuses foi também um caminho fácil para o crescimento do evangelho. A pregação de um Deus forte que era independente de qualquer coisa, ele era o Deus forte, era o Deus criador de tudo. Nesse crescimento dos romanos, certo? Como o Fábio falou, antigamente as civilizações comparavam o poderio do seu Deus pelas vitórias, as conquistas. Pelo poder do exército. Isso, pelo poder do exército, pelas vitórias conquistadas. Então, como os romanos tinham conquistado a terra inteira, todas as civilizações, nunca se houve um exército tão poderoso. Então, as civilizações que eram conquistadas por eles acabavam descrendo, perdendo a fé nos seus deuses. Consecutivamente, como o crescimento já estava dentro dos romanos, o crescimento cristão, certo? O crescimento do cristianismo, isso também facilmente foi a contribuição também do exército romano para que o evangelho se propagasse a essas nações ou a essas civilizações que já estavam, na sua parte da fé, fragilizados. Então, meus queridos, esse foi um vídeo falando da parte política, da contribuição dos romanos, certo? Tem muito mais a falar dos romanos, eu quero que você fique ligadinho nesse canal. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, certo? Para os seus amigos que gostam da história da igreja, ou sobre a história em si. Eu peço que você, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Certo que a gente vai ter o maior prazer. Se a gente errou em alguma coisa, comente. Isso, se a gente errou alguma coisa, não é bem assim, também deixe nos comentários, certo? Para que a gente possa se retratar, possivelmente, em outro vídeo, ok? Esse é o vídeo da história da igreja, certo? Se você gostou, já sabe o que fazer, ok?